noite, Dorival, Marco Belo, Rádio TMC. Eu estava ouvindo o Crespo agora falar, perguntaram qual foi a sensação dele após o jogo. Ele falou que sentiu raiva depois do jogo. Qual foi a sua sensação como técnico do Corinthians depois de um jogo desse em que o Corinthians empata aos 90 minutos? Por favor, obrigado. Não, eu fiquei satisfeito, porque eu vi meu time lutando até o último momento, até o último minuto. E eu acho que é isso que nós queremos. Uma entrega total em busca do resultado. Quando as coisas não acontecem tão bem tecnicamente, você tem que improvisar e encontrar caminhos. Eu acho que foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians trabalhou até o último minuto para tentar virar a partida. Acho que tivemos merecimentos aí. Seria uma injustiça muito grande termos saído daqui com uma derrota pelo volume que nós tivemos. Isso daí se repetiu muito no ano passado, ao longo do Campeonato Brasileiro. No único momento que nós dávamos tínhamos um probleminha qualquer, acabava saindo um gol. Isso nós temos que nos atentar, buscarmos uma correção e que não se torne um fato recorrente. Porque eu não tenho dúvidas que a equipe teve merecimentos para que pudesse ter até coisas melhores, além daquilo que foi alcançado. Mas fico muito satisfeito porque vi uma equipe que se entregou do primeiro ao último minuto em busca do resultado. Aqui, Dorival, Rafael Esgriles, Energia 97. Me permita duas perguntas, dois questionamentos. Primeiro, de um jogador importante, que é o André Carrídio, mas só que na temporada passada ele sofreu com problemas físicos, algumas lesões, e começa como titular a temporada. Mas ainda dá para ver que ele ainda sente um pouco da parte física. Isso te preocupa? Como é que está essa questão aí da volta física do Carrídio? E a outra pergunta sobre a estreia do Matheus Pereira. Como você pensa ele desde o início de um jogo, por exemplo? Onde ele fica? Mais para o lado direito, mais centralizado? Bom, o Matheus é um segundo homem de meio, muito mais pelo lado esquerdo. Dentro de uma necessidade como no jogo de hoje, ele fez a função de um 5 com tranquilidade, sem problemas nenhum. Com relação ao Carrídio, é um jogador importante. Vocês sabem muito bem, nós saímos 15 dias depois de todo mundo, voltamos praticamente sem período de recuperação e tão pouco de um condicionamento melhor. Nós vamos ter muitas dificuldades ao longo desse processo, vocês podem ter certeza disso. Eu já avisava isso, que os campeonatos regionais, principalmente paulistas, seria uma armadilha muito grande para todas as equipes. Nós ainda, assim como São Paulo, Palmeiras, Bragantino, Santos, não recuperamos e nem tão pouco nos condicionamos para um ano tão importante. Então, nós vamos ter que conviver com altos e baixos, com oscilações, e isso daí vai ser recorrente. Aproveitar apenas um detalhe. Muitos vieram me falar a respeito que eu havia disponibilizado Carrídio e Martínez para uma possível troca. É uma mentira muito grande isso, não aconteceu. Eu não disponibilizei nenhum atleta do nosso grupo. Eu preciso de mais gente ao nosso lado e não jogadores que saiam. Gosto, sim, do Alisson, foi um jogador importante na passagem que eu tive pelo São Paulo, mas eu quero deixar bem claro que não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians, até porque eu estou precisando que reforcem, que cheguem mais atletas e não que percamos aí no meio do caminho. Tenho um respeito grande por esses atletas, por isso não gosto de ver meu nome envolvido numa situação que é mentirosa. E um segundo detalhe, apenas o Martínez, essa situação que aconteceu, ele tem que buscar uma recuperação dentro do nosso próprio grupo, para que ele possa ter a confiança em poder retornar dentro da sua melhor condição. Dorival, aqui embaixo de você, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Eu sei que pode parecer meio cruel, né? Mas a próxima rodada é a metade dessa fase inicial do Campeonato Paulista. É o quarto jogo de 8. Você falava das dificuldades e a próxima rodada, na verdade, é a última que o Corinthians vai ter antes de ter que dividir forças entre o Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil mais à frente. Nesse momento, diante dos 4 pontos de 9 disputados, preocupa, de certa forma, a comissão ficar de fora da fase mata-mata? Como é que vai ser o planejamento com o Campeonato Paulista, agora que ele vai ser, na teoria, a competição mais frágil ali dentre as outras nacionais, né?
Olha, o Corinthians foi a única equipe que pegou praticamente 3 clássicos na mesma semana. É uma coisa impressionante. Bragantino, agora São Paulo e em seguida Santos. Nós não temos outro caminho. Ninguém faz milagre, não tem como fazer. É uma equipe que ainda não está condicionada, é uma equipe que está buscando uma recuperação que eu falo física, por termos terminado disputando finais até 20 dias atrás. É impossível você manter e alcançar uma regularidade dentro de uma competição já iniciando, acredito eu, que com 9, 10 dias. Então, assim, nós vamos ter dificuldades, podem ter certeza disso. E estamos fazendo de tudo para minimizar todos esses problemas que eventualmente teremos. Inclusive mudanças dentro do elenco, do grupo, uma equipe que jogue quarta, outra equipe que jogue domingo. Não, nós não temos outro caminho. Senão, nós vamos correr um risco de, já na abertura de campeonatos importantes, como o brasileiro, nós temos aí jogadores perdidos para o departamento médico, que é tudo que nós não queremos. Nós estamos tentando evitar ao máximo esse tipo de situação. E, para isso, nós vamos ter que modificarmos em todas as rodadas. Boa noite, Dorival, Vitor Scaroli do GE. Queria aproveitar a sua sinceridade para perguntar sobre o Kaká, né? Que teve uma situação ali com o Kaká no último jogo e hoje ele não foi relacionado. Se de repente ele estaria sendo envolvido em alguma negociação ou se foi apenas opção técnica também. Dorival, obrigado. Nenhum, nem outro. Ele tem uma lesão, apenas isso. Ficou fora dos treinamentos e está buscando uma recuperação no departamento médico. Dorival, aqui, boa noite, Matheus Ribeiro, TV Globo. A gente sabe que o São Paulo passa por dias políticos conturbados nos últimos meses, né? Algo que o Corinthians viveu também num passado recente. Eu queria te ouvir a respeito disso, agora que o Corinthians começa um ano numa situação mais confortável nesse sentido, o quanto que um bastidor político conturbado ele afeta para vocês dentro de campo também. Obrigado. Nós tivemos uma experiência grande e não foi positiva, todos sabem disso. Graças a Deus fizemos de tudo para que as coisas aqui pudessem serem resolvidas e tenho certeza que estão tomando um caminho de uma regularização ou uma regulamentação. Eu acho que isso é um fato importante. No mais, é um sentimento que fica. Vemos 2 grandes clubes passarem por momentos muito semelhantes em um curto espaço de tempo. Dorival, aqui. Boa noite. Matheus Pojoli, Portal Meu Timão. Aqui em cima. O Corinthians já contratou um lateral direito, um zagueiro e um meio-campista. E também tem o João Ricardo. Mas eu gostaria de interior. Dorival, aqui. Boa noite. Gabriel Braga, Identidade Corintiana. Eu queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, sobre a entrada do Pedro Raul, que deu uma sustentação ao ataque, um jogador mais posicional do que estava antes. Como você avalia a partida dele e a participação dele no gol? E, em segundo lugar, o Corinthians vai jogar a estreia do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, né, contra o Bahia. Como você enxerga essa situação de não jogar na Neoquímica Arena, antecipação da data e jogar na Vila Belmiro? Obrigado. Bom, nós tivemos necessidade de uma antecipação, não tínhamos outro caminho. Teríamos jogos aqui em São Paulo que impossibilitariam essa alteração. A alteração era necessária, nós não tínhamos uma outra opção. Foi conversado com a diretoria e a comissão técnica e chegamos a um consenso de que, jogando na Vila, nós, pelo menos, igualaríamos as condições do nosso adversário. Desculpe a primeira... É a função dele, é um jogador que entra com condições de poder ser um definidor, não sendo, de poder servir também. Eu acho que nós pesamos ainda mais, um pouco mais a área de São Paulo e pelo volume que tivemos, encontramos merecimentos aí para que tivéssemos feito o gol de empate. Eu acho que a equipe produziu para poder sair com um resultado melhor, mas fico feliz também que essa recuperação tenha vindo com o espírito que nós voltamos a resgatar daquele Corinthians lutador, brigador até o fim, até o último instante, em busca do melhor resultado possível.
Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Bom, no primeiro tempo o Corinthians teve algumas oportunidades, né? Teve bastante criação também do meio do campo para frente, e no segundo tempo o Corinthians não teve tanta eficiência quanto talvez no primeiro tempo. Se tivesse um pouco mais de calma, faria algumas oportunidades que perdeu. O que faltou para o Corinthians no segundo tempo ter também a pressão de saída de bola, pressionando o São Paulo lá em cima desde o primeiro minuto? O problema todo é que o São Paulo se comportou de uma outra forma no segundo tempo. O Corinthians não deu espaços, dificilmente eles passaram da linha do meio, como vinha acontecendo em alguns momentos da primeira etapa. Em razão disso, nós tivemos dificuldades de infiltrações. É uma equipe muito bem postada, que joga com aproximação, tem jogadores de nível, de qualidade, jogadores muito técnicos, e mesmo assim o nosso pé de pressiona, voltávamos a criar. Agora, foi uma equipe que se postou muito bem no último terço, se defendeu muito bem. Então, para mim, as maiores dificuldades foram geradas muito em razão do posicionamento que o São Paulo adotou na segunda etapa. Boa noite,